Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa tão querida. Boa noite, pessoal que está em casa. E agradecer, né, gente, por nós estarmos aqui, porque a gente sabe que a gente já tentava de todos, né, com situações para fazer às vezes a gente desistir, mas a gente conseguiu estar aqui. É uma vitória muito grande a gente ter conseguido chegar até aqui. Quem está assistindo de casa conseguir tirar esse tempo para estar aqui. Às vezes a gente pensa que a gente só veio, mas a gente enfrentou muita coisa, porque tem muitas influências, né, que querem que a gente saia do caminho. Né? Então, só a gente ter vencido, a gente tem que se parabenizar e agradecer a Deus pelo amparo de ter conseguido chegar até aqui. Né? Hoje nós vamos receber um irmão querido da Casa Espírita de Uberaba, o Mauro, que vem do Centro Espírita Maria de Nazaré. Né? Seja bem-vindo, Mauro, aqui. Tem muitas outras vidas suas aqui, viu? Eu tenho certeza que a espiritualidade já te preparou muito antes, né, que você está aqui. Tá? Então, vamos fazer uma oração para a gente baixar as vibrações, baixar no sentido elevar as vibrações para silenciar a correria, as conversas que a gente tem na mente, né, para a gente já ir se conectando com a palestra, já ir começando a querer sintonizar a nossa energia com toda a energia que já parte desse ambiente. Né? Então vamos fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Boa noite, irmãos. Pode abaixar mais. Tá bom. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, na pessoa do Sr. José Augusto, né, pelo convite. Primeira vez que eu estou falando em público para uma plateia desse tamanho, gente, que a nossa casa é pequenininha, né? Confesso que estou um pouquinho nervoso, mas vai dar tudo certo, né? O tema da palestra, eles disseram, gente, a gente vai fazer um estudo aqui, tá? Que o tema de hoje do Evangelho, que foi escolhido, foi do capítulo 17, Sedes perfeito, o homem de bem. Né? E começando, para a gente falar sobre o homem de bem, o que é homem de bem? Segundo a definição, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Dá para entender bastante, né, o que ser homem de bem. Mas nesse finalzinho aqui, quando ele fala assim, na sua maior pureza, onde é que está essa pureza? De onde vem essa pureza? Ela vem dos ensinamentos de Jesus, dos exemplos que Jesus nos deu quando esteve aqui na Terra. Então, para a gente pensar se é aquele que cumpre a lei de justiça, a lei de caridade, seguindo os exemplos de Jesus, o que nós precisamos fazer para que a gente possa conseguir chegar a ser homens de bem? Tem também uma definiçãozinha assim. Se ele interroga a consciência
sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará: violou essas leis? Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, e se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa sobre ele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizera. Estamos conseguindo fazer tudo isso? Mas estamos tentando. Com certeza estamos tentando, né? Pois veja bem, né? Se a gente consegue analisar os nossos atos, né? O que nós fizemos durante o dia, o que nós passamos, conseguimos dominar a nossa raiva, a nossa impaciência, a tolerância, já estamos conseguindo vencer um pouquinho das nossas imperfeições. Ah, mas é muito difícil, é muita tribulação durante todo o dia. Pois estamos num mundo de provas e expiações. Faz parte do nosso crescimento. Faz parte do processo de aperfeiçoamento. Precisamos passar por essas dificuldades para testar a nossa fé, a nossa perseverança, né? E então, vem assim, como se tornar um homem de bem? Todo aquele que não se contenta com seus próprios atos, questiona a si mesmo se praticou todo o bem que estava a seu alcance, exercitando todas as qualidades que conhecemos, como a paciência, a generosidade, a moderação, a serenidade, dentre outras, então nós estamos também no caminho de nos tornarmos homens de bem. Certo? E antes da leitura do Evangelho, nós vamos ver na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral, os caracteres do homem de bem. A pergunta é a seguinte: por que indícios se pode conhecer um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu estas leis. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejaria que lhes fizesse. Jesus sempre nos disse, né? Chegaremos ao Pai através de mim. E através de Jesus é o quê? É a lei de amor e caridade, né? Onde ele fala que faça ao outro tudo aquilo que deseja que vos seja feito. Então, se a gente praticar essas leis, praticar as máximas do Cristo, nós estaremos sempre no caminho certo, sempre no caminho da evolução, né? E continua assim, ó: possuído de sentimentos de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica os seus interesses à justiça. Então, meus irmãos, a prática da caridade não é só fazer o bem, é fazer sem interesse, sem esperar retribuição. E essa caridade não é só a caridade que a gente faz para as pessoas de fora. A caridade verdadeira começa no nosso lar. De que adianta
De que adianta sermos pessoas boas para terceiros se dentro do nosso lar a gente é um tirano? A gente não conversa, a gente não entende, a gente não tem paciência. Precisamos sim exercitar tudo, principalmente no lar, onde é o nosso principal processo de evolução. Dá licença. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Então, continuando aqui com a pergunta 918, ele continua assim, ó. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas um depósito de que se lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece por saber que aquele que lhe deu também pode lhe tirar. E é o que a gente tem que imaginar, né, gente? Aqui na Terra, nós não somos proprietários de nada. Nós somos depositários. Deus nos empresta tudo aquilo que nós necessitamos para passar a nossa existência. E nós devemos, no final, prestar contas. Diante dessa fala, a gente tem que analisar o seguinte: o que Deus nos empresta? Somente os bens materiais? Ou Deus nos empresta os filhos para que possamos educar, para que possamos encaminhar para o caminho do bem? Então, se a gente for analisar, tudo que vem em nossa existência faz parte do nosso processo, que nós temos que buscar fazer da melhor maneira possível, porque tudo aquilo que nós falharmos, nós teremos que reparar um dia. Como a doutrina nos mostra que nós teremos várias oportunidades de estarmos neste planeta ou em outro, né? Que a gente não sabe onde a gente pode reencarnar na próxima vez, né? Se existem tantas moradas na casa do meu pai, né? Então a gente precisa tentar fazer o máximo possível para pelo menos ser merecedor de estarmos aqui, né? De estarmos nesse planeta que já está numa fase de regeneração. Já pensou a gente voltar num planeta primitivo, onde a gente vai ter que rodar o pauzinho para fazer fogo? A dificuldade vai ser grande, né? Então a gente precisa buscar essa evolução, buscar esse merecimento, né? E continuando. Se sob a sua dependência, a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da tua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagar seu orgulho. Nessa frase, gente, é para quem Deus deu o poder de comandar pessoas, né? E a gente tem que lembrar que tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que prestar conta. Se tem pessoas subordinadas a nós, tratemo-los como seres humanos, como iguais a nós, para que depois a gente não consiga um inimigo, um adversário, que possa nos perseguir pela eternidade. Certo? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, lembrando-se dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, meus irmãos, se nós sabemos que somos ainda espíritos imperfeitos, ainda vivemos em pecado, né? Então não podemos imaginar que somos melhor que ninguém. O julgamento pertence a Deus. E nós, para fazermos a nossa parte, nós temos que ser indulgentes com o defeito alheio. Se possível,
auxiliar na melhora, como diz o Espiritismo, mas sem embate, sem discussão, sem imposição, porque sabemos que existem na Terra, cada um está num certo grau de evolução. E uns compreendem e podem hoje tentar viver no livre-arbítrio, enquanto outros ainda precisam de uma imposição. Precisa joelhar às 3 da manhã, às 8 da manhã, para poder entender que existe um Deus maior e que a gente também deve satisfação a Ele, né? Se nós, no nosso dia a dia, buscarmos fazer as coisas da maneira que o Evangelho nos mostra, quando a gente chegar à noite, na hora do recolhimento, a gente vai conseguir fazer esta análise que a questão nos fala. Analisar o que fizemos durante o dia e se nós conseguimos passar por esse período sem ofender, sem maltratar, sem passar por cima de ninguém. E é esse o nosso objetivo, para sermos o homem de bem. Continuando aqui, ó, ele fala, não é vingativo, e a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houve perdoado, assim perdoado lhe será. Essa parte está na oração que nós fizemos, né? Todos os dias a gente pede perdão a Deus, né? E mentimos, né? Falar, perdoa como nós perdoamos os nossos adversários. Nós estamos perdoando mesmo os adversários? Ou a gente só lembra dessa frase na hora da oração? É a vivência do Evangelho. É ouvir o que a palavra nos fala e colocar em prática no dia a dia. E é para isso que nós estamos aqui buscando o conhecimento, né? Porque Jesus nos diz também, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, né? Depois tem aquela palavra mágica lá que fala, né? Conheça a verdade e ela vos fará liberto. E onde está a verdade? Dentro dos ensinamentos do Cristo. Sr. José, eu não sei se as pessoas podem perguntar alguma coisa, às vezes eu vou falando e alguém quer falar, perguntar, eu acho que não tem problema, se tem eu vou quebrar seu protocolo. Se alguém quiser perguntar, levanta a mão. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou ler o Evangelho agora, o tema da noite. Gente, eu estou tremendo, mas passa, viu? Não preocupa não. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizerem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Olha só, gente. Deposita a fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça. Então, tudo o que estamos passando, a gente tem que entender que faz parte da depuração do espírito. Ah, mas uma doença? Talvez a doença seja um freio para que a gente não cometa outros delitos. Tudo é forma de pensamento de encarar os problemas que a gente está passando. Tudo tem um propósito. E a pergunta não é por que eu estou passando por isso. A pergunta correta é para que estou passando por isso.
Qual o sentido dessa situação na minha vida que eu preciso agir para que isso mude? Está na mão de cada um de nós a mudança, a transformação. Ah, mas tem gente que sofre demais. Será que é castigo? Deus castiga, gente? Não. Deus não castiga. Nós estamos passando ou colhendo hoje os frutos das nossas desilusões do passado. Estamos vivendo hoje a consequência das nossas más escolhas do passado, né? Então Deus é justo, bondoso e misericordioso, tanto que nos dá a oportunidade de voltar aqui quantas vezes necessária para que a gente depure as nossas imperfeições. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Isso aqui é uma coisa que a gente vê muito. As pessoas esquecem que Deus está junto de nós o tempo todo. E qualquer probleminha que nos aconteça, a gente começa, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? Chama o santo nome em vão, né? Milhares e milhares de vezes no dia. E esquece de pensar, por que estou passando por isso? O que eu preciso fazer para sair dessa situação? Gente, se a gente encara os problemas aceitando-os e buscando a solução, rapidinho a gente resolve. Mas se a gente fica reclamando, remoendo, batendo naquela pedra o tempo todo, o problema é que era uma formiga vira um elefante. E aí a gente acha que nunca vai dar conta dele. Por quê? Porque o nosso pensamento fez com que ele crescesse de uma forma que a gente acha que somos incapazes de resolver. Então não vamos murmurar. Vamos ser pessoas otimistas, sempre acreditando que tudo aquilo vai passar. O Sr. José gosta que fala muito do Chico, né? E eu também gosto. E o Chico pediu para que Maria desse uma palavra para ele, né? Que ele precisava de um conselho de Maria. E deitou nos seus aposentos e no outro dia Emmanuel falou, Chico, tá aí, você pediu, Maria colocou aí na sua cabeceira o que você precisa. Que ele olhou assim, estava lá uma frasezinha, tudo passa. Nada é para sempre. Tudo vai passar. Mas a gente tem que lembrar que nesse mundo, o ruim passa, o momento de felicidade passa, e a gente vai viver nesse ciclo. Uma coisa de cada vez. Porque se a gente acomodar, a gente não evolui. Não existe um ditado que fala que é um mar revolto que faz o bom marinheiro? Então, se a gente ficar na vida muito tranquila, muito pacata, a gente não evolui, a gente não progride. Então, a gente tem que sempre buscar a evolução, coisas novas, tarefas novas, oportunidades novas, para que a gente desenvolva. Deus nos deu uma inteligência e a gente usa 5% do cérebro. Um golfinho usa mais do que nós. Então a gente precisa desenvolver tudo isso, né? Continuando, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nos fazer ditosos os outros nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros,
antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque todos os homens vê irmãos seus. E aí, a gente tem que lembrar que somos todos irmãos. Não existe diferença entre um e outro. Muitas das vezes a gente dá muita importância, né? Vamos dizer assim, eu tenho que cuidar dos meus de sangue. O sangue sobe quando a gente vai embora, então é terreno, né? Então a gente tem que pensar que nós temos que cuidar da nossa irmandade espiritual, que ela é eterna. Nós passamos na Terra, a maioria das vezes, com as pessoas com quem precisamos reconciliar algumas situações. Tem também os amigos que estão para nos ajudar. Mas a verdadeira família é a família espiritual, onde todos nós somos irmãos, pois somos todos filhos de um Pai só. Então a gente não tem que pensar somente nos laços consanguíneos. Para sermos homens de bem, temos que pensar no conjunto, em todos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda a sua própria imperfeição e trabalha incessantemente em combatê-la. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito e que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sobre seu comando homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhe levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los silenciosamente.
Nessa parte aqui, gente, a gente pode pensar um exemplo do seguinte. A gente deve muito aplicar na nossa vida profissional. Se nós estamos trabalhando em alguma coisa ou para alguém, nós estamos sendo recompensados pelo trabalho. E se um dia eu achar que aquele trabalho não é compensador, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de me qualificar para buscar um outro trabalho e não falar mal daquilo que colocou pão na minha mesa durante tanto tempo. Nós temos que aprender a reconhecer o bem que nos foi feito e não maldizer aquilo que nos proporcionou estar vivos e bem até o momento. Se chama o quê? Gratidão. A gente tem que ser grato. Ah, mas eu ganhava pouco. Tá, mas sustentava. Para a gente ser merecedor de mais, o que nós temos que fazer? Nos qualificar, né? Buscar uma coisa melhor. Então, isso aqui, para sermos homens de bem, né, a gente também tem que ser grato por aquilo que nós estamos conquistando. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que seja respeitado os seus. Não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha e que a todas as demais vai encontrar ou conduzirá. E então, na Revista Espírita de 1860, eu peguei um pedacinho para a gente ver que desde a codificação vem se colocando os deveres que a gente precisa fazer. Que fala assim, Paris, 1866, pela médium Madame B. O Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Então, os que se dizem seus adeptos não podem, sem cometer uma grave inconsequência, subtrair-se às obrigações que ele impõe. Qual que é as obrigações que a doutrina impõe para nós, gente? Caridade, amor, benevolência, indulgência, né? Essas obrigações são de duas ordens. A primeira concerne o indivíduo que, ajudado pela claridade intelectual que a doutrina espalha, ou seja, a nós que estamos aprendendo com o Evangelho, pode melhor compreender o valor de cada um de seus atos, melhor sondar todos os refolhos de sua consciência, melhor apreciar a infinita bondade de Deus, que não quer que a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, e que para lhe deixar a possibilidade de erguer-se de suas quedas, lhe deu a longa série de existências sucessivas, em cada uma das quais, levando o peso de suas faltas passadas, ele pode adquirir novos conhecimentos e novas forças, fazendo-o evitar o mal e praticar o que é conforme a justiça e a caridade. A segunda ordem das obrigações do espírita, que decorre necessariamente da primeira, e a completa, é a do exemplo, que é o melhor meio de propagação e renovação. Então, né, aqui a gente vê que desde lá eles nos mostra as nossas obrigações. Nós que estamos dentro da doutrina buscando esse conhecimento. Que está lá no Evangelho a palavrinha que fala-se assim: a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais conhecimento nós temos,
mais atentos nós temos que ficar. Mais teremos de orar e vigiar, para que não nos desviemos do caminho correto. Perguntas, gente? Ixi, falta muito ainda, hein, doutor? Brincadeira. E aí vem algumas frasezinhas de efeito que a gente fala sempre assim, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então, a gente tem que vivenciar o que Jesus colocou aqui para nós quando ele veio. Ele não deixou nada escrito. Quem escreveu foi os profetas. Né? Mas tudo que ele fez ficou na mente das pessoas. Porque era algo que as pessoas imaginavam assim, não, como alguém consegue vivenciar dessa forma? E ele veio para provar isso. Para falar que todos nós somos capazes. Que basta a gente ter fé, confiança, determinação, que possamos buscar na espiritualidade a força que nos faz caminhar para frente. O desânimo, gente, não leva ninguém a lugar nenhum. Hoje a gente vê tantas pessoas sofrendo de depressão, né, de ansiedade. A depressão é aquele que vive do passado. E a ansiedade é aquele que vive com medo do futuro. Vamos viver o presente, vamos buscar no nosso dia a dia os afazeres necessários, vamos buscar atividades que nos ligue a coisas e tire esses pensamentos ruins da nossa cabeça. Nós temos o passe, o tratamento, o medicamento que o Sr. José nos dá com tanto amor, com tanta dedicação, junto com esses trabalhadores que aqui estão, né? Então, oportunidade nós temos. Maneiras de fazer, nós temos. Não vamos ser os trabalhadores da última hora, né? Vamos arregaçar as mangas agora, enquanto a gente ainda tem bastante força para caminhar, para ajudar. Esse é o nosso propósito. E para sermos homens de bens, nós temos que fazer o bem ao próximo, a todos, né? Deixa eu ver aqui mais um trechinho aqui que eu tinha marcado aqui. Ah, tá. Na verdade eu não marquei, mas eu lembro. Que uma passagem do Chico, né? Que para a gente lembrar o que é a grandeza de um espírito que vê a oportunidade de ajudar numa coisa que nós jamais faríamos. Um certo varejão perto da Casa da Prece, onde o Chico comprava todos os dias sua verdura, toda semana. O proprietário notou que o Chico ia lá, pegava as verdurinhas dele, passava na banca. Geralmente, o que mais estraga no varejão, gente? Tomate. O Chico passava na banquinha do tomate, catava 2 tomatinhos podres, punha na sacolinha e pesava e pagava. E o dono do varejão ficou encabulado com aquilo. E um dia ele falou, não, só Chico, não estou entendendo o senhor não, o que é isso? Toda vez que o senhor vem aqui, eu vejo o senhor passa ali, o senhor pega tomate podre, o senhor tem algum bichinho, alguma coisa, o senhor dá esses tomates, o senhor paga pelo tomate? Ele falou assim, não, meu filho, aquela paz, né? É que o que a gente puder fazer para diminuir o seu prejuízo, a gente faz. Quem de nós pensa em diminuir o prejuízo do... Muitas vezes a gente vai lá e aperta o tomate bom e pega o outro, né? E aquele ali vai dar uma apodrecida, né, seu José? Uma outra coisa também que a gente fala muito lá na nossa casa, que é assim, tudo que a gente cobra,
né, das autoridades, dos políticos, a gente tem que olhar para ver se a gente não faz também. Porque a gente pensa assim, um rombo de milhões, isso é um absurdo, né? Mas aí a gente pensa assim, para Deus, o que ele olha? A quantidade ou o ato? Aquele que desvirtuou milhões, vamos dizer assim, a cobrança dele vai ser proporcional ao milhões. Mas aquele que foi lá no varejão, olhou aquela uvinha bonitinha lá, falou assim, será que tá docinha? Comeu umas 4, 5 uvinhas lá. E aí? Esse ato é um ato de experimentar ou pegou sem poder? Então Deus olha o ato. Vai ser julgado? Vai, proporcional ao prejuízo que deu. Então a gente tem que imaginar as nossas situações do dia a dia, para sermos homens de bem. Corrigir essas pequenas imperfeições que nós temos. Entender que todo ato tem uma consequência. Tudo aquilo que eu fizer hoje, eu vou ter que refazer amanhã. Tem que prestar conta daquilo que eu fiz. Então nós temos que vigiar muito. Precisamos vigiar bastante as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Que tudo isso faz com que a gente desvie do caminho proposto. Não é fácil, gente. Não é fácil. Se fosse fácil, não existia mais mundo de prova e expiação. Estava todo mundo no Éden, né? Imaginando, né, que existiria um Éden daqueles que a gente fica lá ouvindo os anjinhos cantar e pronto. Não. A gente falou também em orar e vigiar. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, que às vezes a gente acha que só orando as coisas resolvem. Não resolvem. Mas eu tenho muita fé, Deus vai me ajudar, Deus vai ajudar e ajuda. Mas às vezes a pessoa acha que se ela ficar orando o dia todo, Deus vai bater na porta dela lá e levar a cartinha de emprego, levar o remedinho que ela está precisando. A gente tem que sair e procurar. Né? A gente vê lá no Evangelho aquela passagem que os pássaros não plantam, mas todo dia saem em busca do seu alimento. Que está naquilo que Jesus falou, faça a sua parte, que na minha eu ajudarei. Deus ajuda, Deus não faz para nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Né? E a gente vai lembrando dessas passagens do Evangelho, e colocando dentro do significado do homem de bem, para que a gente possa realmente nos transformar. O nosso objetivo é a transformação individual. Mas e o fulano que mora comigo? Nossa, mas ele é terrível. Eu falei assim, o exemplo arrasta, não precisa falar. Chico falava assim, pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. Ou seja, a ação vale mais do que palavras. Então vamos buscar essas ações no nosso dia a dia. Né? Vamos, pelo menos, fazer aquilo que nós conseguimos, para que pelo menos alguma coisa na nossa caderneta lá de cima a gente consiga rasgar uma folhinha, 2, né? Pergunta, gente? Vocês são caridosos demais, ninguém pergunta nada. Que beleza. Não, eu falo para perguntar, gente, porque o seu Augusto está aqui, tá as meninas ali, a irmã chegou aqui também. Pode ficar tranquilo, tem gente para responder. Bom, e finalizando, senhor José, deixa a frase para nós o seguinte: sejamos exemplo na vida dos que nos rodeiam.
porque assim nós estaremos cumprindo o nosso papel de homens de bem. Obrigado pela atenção de vocês. Jesus abençoe e tenham todos uma boa noite. As palmas a gente dedica a Jesus. Hoje o professor disse que não sabe fazer palestra, mas falar do Evangelho, falar de Jesus, é muito lindo, né? Eu estava um dia em Franca com uma amiga, Alcirinha, que esteve com o Chico, e ela falou para mim, o Chico conversando, falou assim, eu não me lembro, até no momento agora, eu não me lembro que eu tenho ofendido algum irmão. Meu Deus! Nós agradecemos aqui a presença de todos que aqui se encontram, de outra cidade, a presença de uma amiga, companheira de trabalho, gratidão, muita gratidão, mas por todos que se encontram aqui hoje junto conosco, aqueles que estão ouvindo de casa, nosso abraço e nosso carinho a todos. Eu queria dizer a vocês, após o coquetel, tenho hoje uma jantinha para todo mundo ali, simples, mas de coração. Todos aqueles que pegou a fichinha vão passar gratuitamente ao Espírito. E a gente pede carinhosamente os médios passam, sabe?